Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso movimento Consciência Hebraica, dia especial, dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no episódio de número 53. Hoje é dia 27 de junho de 2021. E nós vamos entrar em uma nova fase das parábolas, vendo a moeda perdida, a ovelha perdida e o filho que também estava perdido, o filho pródigo. Uma sequência de parábolas incríveis, impressionantes. Nós desejamos as boas-vindas a você. Nós vamos, na verdade, terminar, ver a última parte da parábola que foi vista no capítulo 52, que falava dos assentos principais, né, das pessoas tomarem os primeiros assentos. E depois nós vamos entrar nessa nova fase de parábolas. Tem uma sequência impressionante, tenho certeza que vai falar muito à sua mente e ao seu coração. Imperdível. Se você quer olhar toda a playlist, é só você procurar no YouTube, digitar no Google aí, YouTube Consciência Hebraica. Lá você vai entrar no nosso canal no YouTube e tem várias playlists de estudo, entre elas a playlist As Parábolas de Jesus. Ali você tem os 52 capítulos já publicados e você pode com calma estudar toda a série. Como nós fazemos sempre aqui, nós falamos um pouquinho sobre o porquê do Consciência Hebraica. E a gente está também numa série especial, demorando um pouquinho, falando a respeito de cada uma dessas faculdades, potencialidades e do porquê Consciência Hebraica. Né? Nós ressaltamos um pouquinho aí que o ser humano tem 4 faculdades ou potencialidades, né? O físico, o emocional, o mental e o essencial. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a área da cognição, a área da mente. Né? Então, nós temos a impressão, né, clara e evidente, de que cada um de nós possui uma mente, um cérebro particular, que este cérebro se desenvolve fechado em uma caixa craniana e que essa é a única instância do nosso psiquismo. Né? Evidentemente, a ciência tem pesquisado, tem feito pesquisas e começam a surgir algumas ideias que talvez possam nos levar a uma visão um pouco mais complexa do fenômeno da mente. Isso que eu quero falar com você. Nós temos repetido que assim, a natureza, por fora e por dentro, ela é imensamente refletida. Né? Então, se você olhar lá a estrutura do mineral, a estrutura quântica, né, o que está dentro da matéria, organizando a matéria, essas leis vão estar presentes na natureza, de um modo geral. Então, o mineral se comporta de uma determinada maneira, funciona de uma determinada maneira, que está espalhada em toda a natureza. O vegetal também. O vegetal tem uma vida já bem mais complexa que o mineral. Ela interage com o meio de uma maneira muito mais complexa. E o que é que nós percebemos? Né? Que o animal não é uma coisa, o vegetal não é uma coisa isolada dentro dele, né? O animal, o vegetal, ele reflete o próprio cosmos, né? A própria criação. Então, assim, a sensibilidade que tem o vegetal, ela é como uma característica estendida da natureza, né? Nós podemos chamar de fenótipo, né? Fenótipo em genética são assim as características que os teus genes dão à tua cor de cabelo, né? Ao teu tom de pele, várias características visíveis. Então, essas características que você vê fora de você,
elas são uma extensão, né, das instruções que estão contidas dentro dos teus genes, né, a altura que você tem, uma série de características. Da mesma maneira, se nós fôssemos olhar assim, o vegetal ele seria um fenótipo, né, estendido da natureza. Ou seja, ele não tem a sensibilidade vegetal que ele tem por ser um ser isolado. Ele capta as características dele de uma natureza mais complexa que ele. Assim também o animal. Né? O animal não é um ente isolado da natureza. Né? Ele é um reflexo da natureza. Ele é um fenótipo estendido da natureza. E o animal hominal, que somos nós também somos este fenótipo. Né? Eu costumo dar um exemplo de que é como se cada estrutura dessa de vida fosse uma antena parabólica, que consegue refletir o cosmos, o universo, a criação, a essência, a divindade, dentro dos canais que ela tem. Então você tem lá o mineral, é uma parabólica mais simples. Ele capta determinadas instruções do universo, elabora e reflete, interage. Né? Fundamentalmente, toda a entidade cósmica, todo ser, ele é basicamente uma unidade de energia. Né? A energia é captada, processada e emitida. Deste processamento de energia, permanece uma marca, um resultado, uma consequência. Então, neste sentido, todos nós, né, desde que nascemos, né, nós estamos captando energia, processando de acordo com as instruções biológicas que existem dentro de nós e emitindo essa energia. E tem uma resultante desse processamento. Então, a parabólica do animal é uma parabólica que capta muito mais canais e processa muito mais canais. Né? E ela reflete, ela é um fenótipo estendido, né? Ela capta as qualidades que o cosmos tem e expressa com uma complexidade maior. O animal hominal, que somos nós, ele vai refletir características da criação como a inteligência, que é a capacidade de ver sentido entre as coisas. O animal tem uma parabólica que pega uma sombra desses canais, e nós vamos refletir isso muito bem. Da mesma maneira, o que nós chamamos de consciência humana não é um ato isolado, né? E a nossa mente não está só presa nessa caixinha craniana. Tá? Então, nós começamos a perceber que a mente ela é um aparelho que nós possuímos, né? Uma estrutura bioquímico, elétrico, magnética, né? Que capta, né? Que entra numa estrutura mental da própria vida. Então, a nossa mente é uma extensão de uma mente coletiva, de uma mente ampliada. Né? Então, nós somos inteligentes porque o universo é inteligente. Nós somos conscientes porque o universo é consciente. Ah, mas a inteligência é um fenômeno isolado dentro da cabeça do ser humano e só o ser humano é que é consciente, o resto é tudo... Se você acha isso lógico, né? Que a consciência seja um fenômeno isolado de uma criatura, né? Mas que ela seja um fenômeno reflexivo, um reflexo da grande consciência, da grande vida, da grande inteligência. É a mesma coisa a vida, né? A biologia ainda não consegue explicar a vida. Por quê? Porque ela está procurando a definição de vida em cada estrutura biológica. Isso é uma limitação, né? A ciência ainda vai despertar para isso, vai conseguir instrumentos para compreender
que a vida não é uma coisa isolada dentro de um indivíduo. Você fala, mas como? Né? Eu mato a vida, o indivíduo morre, ele não fica, continua vivo. Então, mas de onde é que vem essa vida? Né? Ela é uma partícula de uma vida muito maior. Né? A vida não está embutida ou gerada só em cada estrutura viva. Né? A vida é uma complexidade, é o reflexo de uma estrutura muito ampla, nós diríamos infinita. Então, o que é a mente? Né? A nossa mente é essa parabólica que capta a própria mente do cosmos, do universo. Ela é uma extensão dessa mente. Né? Então, nós percebemos muitos fenômenos impressionantes na estrutura cognitiva humana. Né? Por exemplo, os sonhos e as profecias, e nós sabemos que é uma realidade, isso na história humana, quando você capta algumas coisas que ainda estão para acontecer, né? Então, o que é isso? Né? É porque a nossa realidade ela é uma quadriunidade espaço-tempo. Né? A altura, a largura, a profundidade e o tempo formam todo esse palco em que nós estamos. Então, nós captamos as noções de tempo, de atemporalidade. E em determinados estados de consciência, nós percebemos que o presente, o passado e o futuro não é essa regrinha que a gente compreende assim, na linha do tempo, né? Onde tem lá para trás o passado, aqui o presente, lá para frente o futuro. Né? Para um profeta, por exemplo, a coisa não funciona assim, porque ele está aqui e consegue ver coisas que já para ele já aconteceram e para nós ainda não. Não é? Ah, mas isso é tudo bobagem, não existe profecia, não existe nada. Bom, tudo bem. Se você quer lidar com a política da avestruz, né, que é mais fácil enterrar a cabeça debaixo da terra e aí nenhum problema existe, né? Mas você vai ter que ser humilde em compreender que a nossa capacidade mental, ela está relacionada com todas as dimensões da natureza, né? E ela, assim, ela começa na cognição, né? A palavra interlegere, que é de onde vem inteligência, inter é entre e legere é ler, né? Então, nós conseguimos ler o sentido e a inteligência que existe aonde? Se tudo para fora de nós fosse burro, né, fosse sem sentido, então de que seria a nossa inteligência? Se nada fora de nós tivesse significado ou sentido. O significado e o sentido não está só em nós, ele está também fora de nós. Nós captamos isso. Né? Nós lemos entre as coisas significado e sentido. Você olha a semente, você vê a árvore. Você interlegere, você vê ligação entre uma coisa e outra. Então, a mente, ela é a nossa capacidade de ler, ter a inteligência, a cognição. Ela dá sentido para a área emocional, né? Então, o afeto, quando ele é elaborado pela nossa mente, ele se torna em sentimento. O sentimento é muito elaborado intelectualmente. E a nossa inteligência começa a tocar na outra dimensão, que é a essencialidade, né? Ou a espiritualidade. Então, a função básica da mente é a concepção das coisas, é ver o sentido que as coisas têm, né? E também atribuir sentido e significado. Mas ela só faz isso porque o mundo tem sentido, o mundo tem significado. Então há uma correspondência. A nossa mente revela a mente do próprio universo, a nossa inteligência revela a inteligência do próprio cosmos. Ela é um reflexo da própria
inteligência cósmica, ela é um fenótipo estendido desta suprema divindade, deste ser infinito. Por isso nós temos a cognição, a mente. Semana que vem a gente fala um pouquinho sobre a faculdade essencial. A gente navegou um pouquinho na mente. E os outros tópicos a gente vai passar um pouquinho mais rápido, né? Nós temos 4 expressões lá na faculdade essencial: a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. A consciência é uma das mais elevadas, por isso consciência. E o hebraico para nós representa a história essencial da humanidade espiritual, né? O judaico ligado mais aos fatos ocorridos lá no Oriente Médio. Jesus foi muito apresentado à grega, a gente quer um Jesus à hebraica, e nós buscamos o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas são sem comparação na literatura e no pensamento universal. Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos o nosso jato para que você viaje nesses assuntos impressionantes e incríveis. Nós vamos entrar na parábola dos primeiros assentos, a moeda perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo, né? Então, alguns conceitos a gente viu no nosso encontro anterior e hoje a gente vai detalhar um pouquinho essa próxima sequência. A maior recompensa, o ser. Olha, Jesus usa de vários argumentos, né? E ele parte dos mais primários, né? Falando para os apóstolos que eles terão assentos lá no reino, que eles terão tesouros, né? As escrituras falam que haverá ruas de ouro e de cristal. Mas assim, tudo isso são figuras usadas aqui do tempo para falar de coisas atemporais. Mas conforme você aprofunda o texto das escrituras, esses elementos mais primários, né, hierárquicos, de estrutura de poder, né, que assim, muita gente se move por causa disso, né? Não é que está errado, né? Mas assim, levar essa confusão toda daqui da terra para o céu, né? Que lá vai ter gente mais próxima de Deus e gente mais afastada, hierarquia, gente com mais poder, outras com menos poder, casas mais luxuosas e casas e mais simples, né? Tudo bem, né? Se isso te anima, tá bom, ótimo, né? Mas se você desconfia que, pera lá, isso daqui não dá certo nem aqui, né? Como é que no céu vai ser essa coisa assim? Então nós vamos ver que a escritura começa dessa maneira, mas ela vai avançando, ela vai nos deixando pistas mais complexas e profundas. E aí nós vamos vendo que a grande recompensa, a grande resultante, não é num estado de estar, não é num estado de ter, não é num estado de importância aos olhos dos outros, né? O que você vai fazer no reino do céu e a importância que você vai ter, o cargo ou as pedras na tua coroa, que você vai ter mais pedras que alguém, etc. A questão toda está relacionada com o nosso ser, o ponto de chegada, o ponto de evolução. Não é um estado de estar, mas é uma realidade ou uma realização do teu ser. Esse é o ponto de culminância, né? A questão é o que você é, não o que você tem, ou o que você faz, ou o que os outros pensam ou falam de você. Isso funciona aqui na Terra e a gente já tenta se livrar disso, né? Aqui. Então lá no céu, né, a estrutura é ligada ao ser. Então a gente vai tratar disso nessas parábolas, né? O papel das trevas, do erro, da morte e do tempo. Olha, qualquer vida que queira só olhar para o lado positivo, para o lado da riqueza, para o lado da beleza, para o lado do sucesso, para o lado da saúde, para o lado da vida, para o lado
né, e queira levar você a entender que a vida só é isso, que você só pode viver isso, ou que você, se você mentalizar muito, se você tiver a palavra tal, ou não falar tal, ou não usar o número tal, ou não assinar o nome de tal jeito, ou não fizer isso, ou não fizer aquilo, aí você consegue, você vai sofrer todas essas coisas. Mas se você fizer tudo isso, usar a cor certa, o nome certo, a assinatura certa e não falar palavras negativas, isso que você vai viver num mundo onde nada disso é real. Não é assim? Me desculpa, mas assim, isso não é real, né? Não, a vida não é assim. A vida não funciona, ela não foi construída desse jeito, né? Então, as trevas, o medo, o erro, a morte, né, a doença, a dor, ela tem um papel, ela tem uma estrutura na realidade, né? Não adianta você usar a política da avestruz, né, que ela, o que contam aí, que nesse mito, eu não sei se é isso mesmo, não, mas parece que a avestruz, quando vê um perigo, ela enfia a cabeça na terra, ela esconde. Quando ela, para ela, se ela não vê o leão correndo atrás dela, que está vindo para comer ela, que o leão não existe. Só que não adianta nada, porque se o leão estiver vindo, ela vai ser despedaçada pelo leão. Então, é melhor você lidar com as coisas do que você fantasiar que elas não são reais, né? Você tem que lidar com as trevas, você tem que lidar com o erro, você tem que lidar com a morte, você tem que lidar com a miséria, você tem que lidar com a fome, você tem que lidar com a doença. E você tem que lidar com o sucesso, com o conforto, com a alegria, com o prazer, com o contentamento. Você tem que lidar com a vida, você tem que lidar com todas as coisas, porque elas vão acontecer na tua vida. Tudo faz parte desse conjunto, há um papel para todas essas coisas, né? E qualquer ideologia humana que queira simplesmente eliminar um dos polos vai entrar numa fantasia, numa ilusão. Isso não vai funcionar, simplesmente isso, né? A pessoa pode se enganar por uma questão de tempo, mas não vai funcionar desse jeito. Então nós vamos ver, estudar isso daí, né? A sutil diferença entre consciência e atitude, entre ato e atitude. Olha, nesse ponto, nós vamos falar sobre as nossas dificuldades, né? Você tem consciência de algo, e você faz determinadas coisas e você tem uma atitude interna, né? Tem uma diferença entre essas coisas. Nós vamos ver que, dado essa estrutura de erro gigantesca que vem do próprio universo, você vai errar, você vai pecar, você vai falhar, né? Por isso a grande importância do que estão desprezando hoje, o arrependimento, né? A restituição, o perdão, a misericórdia, né? Porque ninguém quer errar mais, ninguém quer fazer nada errado, ninguém quer estar errado em nada. Mas não é possível isso, né? Então, eu posso alcançar um grau de consciência, eu posso ter uma atitude, mas os meus atos muitas vezes vão ser falhos, eles não vão corresponder. E é saudável para que você encare isso, que você olhe para a tua vida e entenda. E nessas parábolas que nós vamos estudar, nós vamos ver vários elementos ligados a isso, né? Não perca, que vai ser bastante interessante. A exterioridade religiosa e a interioridade da espiritualidade. Olha, a religião é extremamente vigilante fora, né? Você pega aí todo o processo religioso, o pessoal fica colocando regra, uma pessoa fica vigiando a outra por causa de um código moral, né? Mas ninguém dá conta. O tempo todo, você pode até externamente você não aparentar determinadas coisas, mas se você for um ser sincero, honesto, você vai ver que dentro de você não habita bem algum, você não habita numa área da tua natureza, mas que uma grande parte tua
é muito complicada. E aí você fica por fora, pintando um sepulcro para ficar lindo, né? Mas por dentro, o sepulcro vai guardar corpos mortos, podres, né? Não dá para você pintar por fora as coisas e achar que está tudo resolvido. Então, a religião fica controlando demais o externo e a pessoa, inclusive, é contaminada com a atitude, porque muita gente cumpre a religião a duras penas, aí externamente mantém tudo certinho. Uma pessoa vai ficando amarga, vai ficando dura, fica inflexível, fica sem misericórdia com os outros. Foi o que aconteceu com os fariseus. Eles mantinham todo um controle fora, mas dentro um problema muito sério. Então, cuidado com isso. É melhor a interioridade espiritual do que essa exterioridade religiosa aí, né? E as grandes ferramentas, né? O arrependimento, a confissão, a restituição e o perdão. Faltou o nosso querido perdão aí também. Então, o que nós vemos, né? Aí em toda essa estrutura. Vamos colocar aqui o perdão. Ora, a gente vê aqui. Só um minutinho que nós já vou colocar aqui. Vou colocar aqui a correção que eu fiz. Pronto. Agora sim, ficou completo o nosso quadro. O arrependimento, né? Hoje em dia tem uma frase assim, não me arrependo nada do que eu fiz, só do que não fiz. Não, isso é uma tolice. Você está deixando uma das grandes maravilhas da evolução humana, que é você poder olhar para trás e você tirar a sabedoria, né? Você confessar, né? E se você errou com alguém, você procurar restituir naquilo que é possível. E se alguém errou com você, você perdoar. Então, a nossa contemporaneidade está querendo eliminar essas coisas, está todo mundo arrogante, prepotente, né? Você vai errar, amigo, amiga, você vai errar, você vai falhar, né? E você vai ter que se arrepender, se você quiser melhorar, se você quiser crescer, né? Então, essas são ferramentas maravilhosas que estão presentes aí para nós, né? E agora a incompreensível, misericordiosa graciosidade, né? Essas duas palavras para nós, misericórdia e graça, são palavras que a gente desconhece realmente o que é misericórdia, né? Ser misericordioso, né? Os islâmicos têm uma expressão linda, que é Alá, o misericordioso, né? Que seria em hebraico Jeová, Yahvé, o misericordioso, e aqui para nós, cristãos, Pai de misericórdia, né? E de graça. Então, a misericórdia e a graça, a misericordiosa graciosidade, né? É uma verdadeira revolução para a nossa vida, é um bálsamo, porque nessa estrutura toda de erro, de falha, nós vamos ter que tomar consciência das nossas limitações e vamos ter que ter compaixão e misericórdia uns dos outros, né? Então, nós vamos ver de maneira maravilhosa isso nessa palavra. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida... Olha, senão nós vamos criar uma verdadeira armadilha, porque nós vamos ficar pondo regra para todo mundo, ficar vigiando todo mundo, cada um vai ficar mais duro com o outro, aí quando você erra, o outro fica sem misericórdia de você, porque você não devia ter errado, você é um traidor, e aí nós vamos nos enrolar todos, isso vai funcionar religiosamente, vai matar a nossa espiritualidade, vai tirar a nossa compaixão, vai tirar a doçura. E nessas parábolas que nós vamos ver, você vai ver lá o perdão,
o amor, a graça, a recepção, o carinho, né? Agora, só precisa ter boa vontade. A única coisa é uma atitude de boa vontade. Não se pede perfeição, se pede uma atitude perfeita, não atos perfeitos, mas uma atitude de humildade, né? Então nós vamos ver isso também. A alegria, tenho-vos para que a minha alegria esteja em vós. Olha, essa é uma das maiores frases de Jesus. Ele resume aí o motivo do conhecimento que ele dá para as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Se a tua espiritualidade não tiver dando uma alegria sincera dentro de você, né? Não estou dizendo da vida virar um comercial de margarina, né? Não é um cachorro pulando e criança loirinha de olho azul, não é isso. Não estou falando dessa alegria. Estou falando que é a alegria contemplativa da vida, né? De você olhar e se sentir amado. Fala assim, olha, com todos os problemas, dificuldades, né? Há uma alegria, há uma alegria dentro de mim, uma alegria, eu não explico essa alegria. Jesus falou, olha, eu tenho ensinado essas coisas para que ao final vocês estejam alegres. Então, se a religiosidade estiver te deixando duro, se começar a ficar vigiando os outros, se a tua preocupação é corrigir o mundo, é brigar com todo mundo para que as pessoas façam isso ou façam aquilo, você está ficando ressequido, duro, cobrador, está ficando... você está perdendo a leveza, a alegria, cuidado, você está indo por um caminho complicado, de religiosidade, não de espiritualidade, né? Então, observa a alegria, tua vida espiritual está te dando alegria? Você tem alegria? Jesus disse, olha, eu tenho dito essas coisas para vocês porque a minha alegria esteja em vós, né? O verbo como filho pródigo, a grande parábola da criação para gerar filhos. Olha, nós vamos ver a magistral parábola do filho pródigo ao final dessa série. É de perder o fôlego, é linda, é maravilhosa, é uma parábola de uma sabedoria incomensurável, né? E nós vamos ver muitas perspectivas dela. Vamos citar um autor que escreveu um livro maravilhoso chamado Henry Nouwen, que escreveu a Volta do Filho Pródigo, um livro maravilhoso. Vamos usar várias perspectivas, vocês vão ver a complexidade, a grandiosidade dessa parábola. E ao final, nós vamos compará-la com o próprio verbo da divindade, né? Se você ainda não conhece, vá lendo o capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o verbo, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, né? No princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo é um verdadeiro filho pródigo, porque ele vem para o tempo, ele cria as trevas, ele forma o mal, ele cria a matéria, ele forma o reino mineral, forma o reino vegetal, forma o reino animal, forma o reino hominal, realiza tudo isso e depois ele volta para o Pai, mas volta com o resultado desses bilhões de anos de tempo, de trevas e tudo isso, com os filhos de Deus gerados à sua imagem e semelhança. E o que acontece? Uma grande festa. Jesus gostava de festa. Você vai ver ele sempre em festa, porque uma das penúltimas cenas dos frames, né, de toda a realização do divino, do sagrado, é a grande festa das bodas do Cordeiro. É uma festa de casamento, inclusive, que é do Cristo, que é do Cordeiro, que é do noivo cósmico das nossas almas, e o nosso coletivo humano, que é chamada igreja, né? O coletivo das nossas almas unidas formam a eclésia, que é a noiva de Jesus. Então, tudo termina em festa, como nessa festa do filho pródigo que você vai ver na parábola, né? É um pai festejando que o filho está em casa com alegria, com prazer, né? Então, isso é maravilhoso. Essa é a história da nossa espiritualidade. Ela é a história do próprio universo, do próprio cosmos, do próprio verbo de Deus. É lindo. Então, que haja esse clima em nós, né?
Apesar de, sim, tem problemas, tem, tem dificuldades, tem limitações, né? Tem um monte de coisa que você quer e não consegue, você vai, busca, e frustração na vida com amigos, na vida familiar, na vida profissional, na vida amorosa, né? Não falta problemas, incompletudes. Mas tem uma outra coisa que a vida espiritual dá, né? É essa sensação que ninguém consegue explicar muito bem, essa integração, esse sentido de você pertencer, esse pertencimento, né? Que supera tudo, que supera todos, que é uma alegria em si. Não depende de circunstâncias, das coisas irem para lá ou para cá, de você estar com dinheiro sem, estar com alguém ou estar sozinho, de você estar com a família, ter perdido alguém, não tem, tudo bem, isso a gente. Há lágrimas para se derramar por muitas coisas, mas há uma alegria, há uma sensação com esse infinito ser maravilhoso. Então, nós vamos ver isso, né? O verbo como filho pródigo, é uma coisa fantástica. Então, nós vamos aproveitar, terminar a nossa parábola que ficou faltando e dar uma pequena introdução a essa nova fase de parábolas. Então, a parábola dos primeiros assentos faltava em Lucas 14, 12 a 14. Nós vemos a seguinte passagem. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame teus amigos, nem teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, chama os aleijados, chama os mancos, chama também os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Olha, reflexões lindas desse texto, né? Como estamos distante do padrão do reino. Gente, Jesus nos chama aqui e fala do nosso coração, né? Tudo bem, nós fazemos algumas obras sociais, né? Auxiliamos, temos isso no nosso coração, muitas vezes ajudamos pessoas que estão com problemas e tudo. Eu sei que você faz isso, eu sei que eu faço isso, mas assim, como nós estamos distantes dessa alegria do reino, de você convidar a gente, colocar na tua casa, né? Nós estamos longe dessa ética do reino, que haja muita misericórdia sobre nós, né? E que a gente se estimule, pense, né? Jesus está dizendo, olha, você vai chamar aqueles que não vão poder te recompensar, né? E aí quando ele fala, te recompensará será na ressurreição do justo, que nós sabemos que não é ressurreição, mas é nova geração, né? Que é quando você for gerado à imagem e semelhança de Deus. Mas lá a recompensa não é em teres, é o que nós entramos lá. Né? Não é que você vai ter uma casa melhor lá no céu, você vai ter uma tiara com mais pérola, que você vai ter autoridade lá no céu para mandar em alguém. Jesus está dizendo que esta alegria de você poder dar, né, e sem receber e ficar contente pelo simples ato de você poder compartilhar, isso demonstra uma qualidade do teu ser. Está dentro de você o resultado. E ele está dizendo, olha, esse é um tesouro que você tem, amigo. Faça isso, porque não é por fora, né? Se você faz um jantar, outra pessoa te convida a te dar um jantar na mesma qualidade, tá tudo certo. Agora, você vai chamar para a tua casa gente que não tem condição nenhuma, né? Pobres, aleijados, mancos, cegos. Naquela época não tinha previdência, não tinha assistência social, não tinha nada.
essa gente era pobre, miserável, né? Tinha uma condição terrível. Você vai encher a tua casa com essa gente e vai sentir alegria, né? É isso, né? Quanto que nós estamos perto disso? Nós estamos longe disso, né? A gente faz uma obra social, mas lá longe da nossa vida, né? Dizem, eu não sei se é verdade, eu ouvi essa frase, esse conto, achei interessantíssimo, né? Que a Madre Teresa de Calcutá estava trabalhando com leprosos lá na Índia, né? E recolhendo uma pessoa com lepra lá, e a pessoa com lepra cheira mal e vai caindo pedaço do corpo, enfim, uma coisa horrorosa. E passou um marinheiro, disse que passou, viu ela mexendo com aquela gente, ajudando, tirando eles da rua, enfim. E ele olhou e disse que falou assim: eu não faria isso por todo o dinheiro do mundo. Diz que a madre olhou para ele e falou: eu também não. Quer dizer, não era por dinheiro, né? Ele logo pensou que ela devia estar ganhando alguma coisa para fazer aquilo, né? Mas por dinheiro ninguém faz isso, né? Então, é difícil para a gente entender o que Jesus está vivendo ali, né? Jesus tinha misericórdia, ele veio da pobreza, né? Veio de um lugar muito pobre, andou sempre com gente simples e viu a pobreza de perto, né? Não era uma coisa distante, ele não era um intelectual sentado numa mesa no Leblon, ou sentado aqui na Faria Lima, não era isso. Jesus era da perifa, Jesus veio de lugares simples, pobres, ele viu a pobreza, viu a miséria de toda a gente, né? E ele podia estar nos ambientes mais sofisticados também, nada mexia com ele, assustava ele, era tudo ser humano, né? Mas todas essas convenções e tudo isso, ele estava olhando lá o íntimo das pessoas, o potencial que elas tinham, esses mancos, aleijados e tudo, podiam ser filhos do Deus Altíssimo, futuros templos cósmicos de habitação do eterno, da divindade, né? Ele olhava tudo isso, que nós não conseguimos ver, né? Então, como estamos distantes do padrão do reino, né? Essa parábola nos faz ver isso. O reino dos céus não como uma conta de ter, né? Mas de ser. Então, é o que nós falamos, né? Não está relacionado com teres aí. Se você quiser, tiver essa perspectiva, isso te animar, fica com ela. Mas se quiser coisa mais profunda, você vai ver que não é uma questão de ter, é uma questão de ser. E isso vem do Altíssimo, né? Vem do que é celestial. Bom, agora nós vamos começar. Ainda temos uns minutinhos, dá para a gente começar a apresentar essa série nova, né? Começa com a ovelha perdida, depois a dracma ou a moeda perdida, e depois nós vamos para a parábola do filho pródigo, que é o filho perdido. Então, nós vamos ver a evolução, o sentido dessas parábolas, como elas vão crescendo, falando a respeito de coisas impressionantes. E como Jesus mexe com conceitos, né, com uma verdadeira psicologia da divindade e da humanidade e da estruturação da realidade, né, a perda, aquilo que ronda a morte, aquilo que ronda as trevas, né, mas também o sentido de salvação, o sentido de recuperação, o sentido de transformação, o sentido de evolução, e como isso tudo está relacionado, como isso traz apreensão, tristeza, mas também alegria. Nós vamos entrar nessas histórias empolgantes, interessantes, né? Esses dilemas da vida. Envolve a minha vida, envolve a tua vida, envolve a estrutura de países, de nações, onde há vidas que se perdem, há momentos em que se ganha,
há uma alegria, há um contentamento, há uma tristeza, há um choro, há uma lágrima, há a vida pulsando, né? E muitas ideologias, muitas filosofias tentam levar-nos para um estado onde nós ficamos imunes a toda a dor, a toda a alegria, nós tentamos fazer uma abstração do mundo e nos isolarmos do mundo, né? E uma das maiores belezas da mente de Cristo, da mente de Jesus, do cristianismo, né? Seja como você, da consciência hebraica, né? É que ela nos mistura em tudo isso que a vida tem. Ela é viva porque ela sofre, porque ela chora, porque ela se alegra, porque ela festeja, porque ela celebra a vida em todos os tons, com sabedoria, com inteligência, com realização, com vida, com vitória, com alegria. Então é Jesus em todas essas tonalidades, né? Jesus não é aquele mestre que está em êxtase, isolado da vida dos seres humanos. Não, ele sua, ele agoniza, ele chora, ele se alegra, ele festeja, ele dança, ele canta, ele está em festas, ele está com prostitutas e com publicanos e com pecadores e com autoridades e com príncipes e com reis. Ele está trafegando em todos os momentos, conservando a sua vida interior de uma maneira que nenhum outro homem conseguiu fazer. Então, nós vamos ler aqui para você o texto, né? Lucas 15, 1. Estimulo que você leia esse capítulo aí para as próximas semanas, nós vamos trabalhar. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A estranha atração que Jesus exercia sobre todos, nossa moral religiosa não percebe o mover do Espírito de Deus. Jesus movia-se por essa direção. Olha, o primeiro verso lá: e chegavam-se a ele todos, publicanos e pecadores, para o ouvir, e fariseus e escribas. Essa atração que esse homem exercia, né? A naturalidade dele, a sinceridade dele, a leveza, o bom humor, né? A característica de Jesus lidar com a vida dessa maneira simples, cotidiana, mexendo em todas as pessoas e com todas as coisas, é surpreendente. Ele era atrativo, a figura dele atraía a todos. E a gente vê esse mover aqui, esse fascínio, a estranha atração que Jesus exercia. A nossa moral religiosa, ela é gravemente afetada por regras, né? E a gente, então, nós achamos que temos a planilha de Deus, né? Que a gente tem lá os quadradinhos que Deus dá nota. Então a gente fica listando tudo isso e dando ponto para as pessoas. E quando as pessoas não alcançam um comportamento X ou Y, a gente simplesmente quer punir as pessoas, porque a gente quer que todos obedeçam ao mesmo padrão, uma mesma regra, da mesma maneira. E aí as pessoas ficam o quê? Escravas dentro delas, porque elas com muito custo conseguem viver aquilo.
E se o outro vive alguma coisa diferente, ela quer repreender o outro, porque se ela com tanto sacrifício faz aquilo, como é que o outro pode não fazer? É a mesma coisa assim daquele camarada que fica furioso porque alguém chegou atrasado, porque ele chega no horário e cumpre tudo certinho, mas ele faz tanto esforço para chegar no horário, ele arrebenta com ele, arrebenta com a família, arrebenta com as pessoas que estão ao redor dele, fica carrancudo, fica nervoso, aí chega no horário. Que aí ele está naquele estado ruim, ele perdeu o principal, que era conseguir estar lá bem. Chega alguém atrasado, ele já pensa, esse cara é um folgado, esse cara tem que chamar atenção, tem que repreender. Mas não é porque o outro está chegando atrasado, é porque ele faz aquilo com tanto esforço e sabe que aquilo é tão difícil. Ao invés dele ter compaixão do outro, falar, puxa, é mesmo, né? Às vezes a gente não consegue simplesmente chegar no horário, é difícil. Vamos dar uma flexibilidade. Né? Eu entendo a dificuldade do outro, eu tenho compaixão dele. Não, a pessoa fica com raiva querendo que o outro seja punido e se for publicamente, melhor. Porque aí todo mundo sente aquele prazer de que eu faço certo, mas só que se você olhar, você vai ver a estrutura do atraso e do erro dentro de você também. Todo mundo falha, tudo bem, você chega sempre no horário, mas você tem outras falhas que ali não estão sendo evidenciadas. O caminho não pode ser o caminho da gente criar essas regras rígidas para todo mundo, isso não funciona. Vai deixando as pessoas endurecidas. Se você frequentar esses ambientes onde está todo mundo só querendo fazer tudo certo, você vai ver que vai perdendo a naturalidade, as pessoas ficam cobrando umas às outras, daqui a pouco tem uma prisão, onde um fica apontando o defeito dos outros, e no fundo tem um certo prazer em você ver as pessoas sendo repreendidas, chamadas a atenção e etc. Não é dessa maneira que funciona a vida espiritual autêntica. Né? Então Jesus se movia em direção ao erro, ele se movia em direção às pessoas que estavam falhando. Mas era todo mundo que falhava. Porque você acha que os escribas e os publicanos e os fariseus está todo mundo na mesma condição. Todo mundo erra, todo mundo é pecador, todo mundo falha. Né? Nós temos que encontrar uma atitude diante do nosso erro, de não arrogância, de não prepotência. Mas se nós ficarmos arrogantemente religiosos e certos, se isso der prepotência em nós também estamos errando. Então a misericórdia é o único caminho, porque todos nós falhamos. Então, não há um justo sequer, olha aí a parábola, né, o texto lá, que é colocado em Salmos, em vários lugares. Romanos 3,10 está escrito assim, somente há justificados pelo justificador, o Messias hebreu. Então, assim, nós temos que entender que todos nós precisamos da graça e da misericórdia, né? Para que a gente consiga realizar a vida espiritual. É sob a égide, sob a marca da misericórdia, da graça e da compaixão, do perdão, que nós nos movemos. Então, nós precisamos perdoar, nós precisamos ser graciosos e misericordiosos. E agora, se a pessoa não quer, cada um pode viver do jeito que quer. O que você quer? Se você não quer, então tudo bem. Você não precisa estar aqui na igreja, você não precisa fazer nada, não precisa acreditar em Deus, não precisa fazer nada. Você é livre, faça o que você quiser. Ninguém vai prender ninguém a nada, ninguém vai obrigar ninguém a nada. A divindade não obriga. Então as pessoas têm que ficar livres. Como é que você descobre quando o que uma pessoa é de fato? Né? Adianta, ela está na igreja, aí porque todo mundo cobra ela, ela anda com uma roupa tal, ela não fala palavrão, ela não faz isso, ela não sai, ela não faz nada. Aí ela sai da igreja e começa a fazer tudo. Mas então, ela só estava fazendo as coisas porque estava presa lá. Aquilo não era espontâneo. O bom é quando você vive porque você descobriu a ética, você quer fazer o certo, você
quer fazer o melhor. Não é por causa que você está numa igreja ou está fora da igreja, porque você está sendo olhado por alguém ou não, né? É porque você ama aquilo que é correto, mas muitas vezes você não vai dar conta de fazer. Você vai errar e você vai falhar, mas você vai se levantar, você vai, aos poucos você vai conseguindo coisas melhores e maiores, e você vai estimular as pessoas a também conseguirem, mas não amassando todo mundo, né? Jesus pediu que nós nos amássemos, né? Uns aos outros, não que nós nos amassemos, não é amassemos uns aos outros. A religião, nós acabamos que nós nos amassemos uns aos outros, prendemos todo mundo, não, que nós nos amássemos. O amor é que é a base que move isso. Então, nessa parábola, né, Jesus percebe, olha lá, os publicanos, os pecadores estão vindo, ele está trabalhando essa gente, ele está ensinando elas. Aí os fariseus e os escribas falam, olha, esse homem aí está com um monte de pecador. Aí Jesus fala, mas escuta, quando você tem uma ovelha, você tem 100 ovelhas no aprisco, mas uma foge, você abandona aquela ovelha? Ele sabia como eram os hábitos da sociedade, né? O camarada perdia uma ovelha, ele ficava atrás da ovelha, ele não queria perder a ovelha dele. Ele ia atrás. E quando ele acha, ele sente uma alegria. Então aqui começam a ideia dos ciclos. Você percebe? Ó? Tem um aprisco lá, né? Mas o que vai produzir um contentamento, um resultado diferente, não é ficar no aprisco. Sei que começa a ficar estranho isso que eu vou falar, mas é verdade. A parábola fala, olha aqui, né? Se não tem esse perdido, se não tem esse perigo, se não tem a busca, se não tem todo esse ciclo que se completa, não tem alegria. Então é um mistério aí das coisas, da própria estrutura do universo. Porque se todo mundo ficasse lá só no céu, não tivesse abismo, não tivesse trevas, não tivesse bem e mal, não tivesse arbítrio, não tivesse consciência, também não tinha filho de Deus. Tudo é necessário. Você pega Isaías 45, 7 lá, a própria Yahvé, Elohim, Adonai, a divindade, falando, olha, eu fiz tudo, eu criei a luz, eu criei as trevas, eu fiz o mal, eu fiz o bem, eu fiz tudo. Mas por quê? Porque tem esse mistério aqui dessa parábola da ovelha, que é o que a perdida que se desviou e que deu aquela tensão dele ter perdido e tudo, é que ele vai, ele busca e todo aquele, e aí ele volta, né? E aí ele fica alegre, porque tem uma alegria no final. E aí ele diz, ó, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque se não necessita de arrependimento é porque não teve erro nenhum. Se não teve erro nenhum, não teve arbítrio. Se não teve arbítrio, não teve escolha. E se não teve escolha, não tem filho de Deus. Porque nós já fizemos estudos aqui para trás mostrando que em Hebreus está escrito lá, qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Por quê? Porque anjo não erra, não peca, né? Sei que tem o esoterismo aí bíblico, judaico, né, que fala que teve queda de anjo, mas não teve queda de anjo. Os anjos são criados ou no céu, e ali eles têm uma natureza só, os abissais são criados só no abismo, eles não conseguem mudar, nem se converter, nem nada, são só maus, e eles não chegam a filho de Deus, nenhum nem outro. Quem é que chega a filho de Deus? Quem oscila entre luz e trevas. Aí tem estrutura de erro, aí tem falha, aí tem misericórdia, aí tem compaixão, aí tem arrependimento, aí tem erro, aí tem crescimento, aí tem desenvolvimento, aí tem dor, tem sofrimento, aí tem saúde, aí tem doença, aí tem tudo isso. E é isso que dá o resultado que tem que dar. E é por isso que as coisas todas são do jeito que são. Então não tem nada errado, não tem nada errado. Todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Então está tudo certo, sim. Então nós nos alegramos ao final, sim, nos alegramos. Por quê? Porque a alegria não vem das coisas, nem de pessoas, nem de ninguém. A alegria vem de Deus. Vem do sagrado, vem da celebração dessa vida que está se realizando
de que nada pode parar. E isto é vida, isto é alegria. Então esperamos que toda essa reflexão comece a tocar o teu coração. Nós somos um movimento Consciência Hebraica. A gente quer que você nos procure aí nas redes sociais, né? Nós temos lá no YouTube, você vai encontrar outros estudos. Deixe o seu like, faça algum comentário, passe o seu vídeo para um amigo, se inscreva no canal, ative o sininho. O YouTube vai te mandar vídeos parecidos como esse se você fizer interação, né? Também temos todos os vídeos publicados lá. Estamos melhorando Instagram e Facebook. Somos um movimento Consciência Hebraica, que isso tudo toque o teu coração, te aproxime do nosso Pai querido, te dê alegria espiritual, te dê contentamento, que você celebre, que você entenda a grande festa do Reino dos Céus, também sofra e também chore, também se alegre, tudo que a vida tem nessa jornada espiritual. Salem Aleikum, a paz do nosso Mestre esteja no teu coração. Shalom Adonai. Até o nosso próximo encontro.